Me diz aí, quantas vezes você se perguntou, afinal, quem sai do núcleo, DNA ou RNA? Quantos tipos de RNA tem e o que cada um deles faz? Ou ainda, qual é a diferença real entre o DNA e o RNA? Essas dúvidas são comuns quando você tem um monte de matéria para estudar, principalmente para aquelas provas de genética, a prova do colégio, preparação para Enem, vestibular e até mesmo para quem está na faculdade. E se você é um desses que sofre em entender a diferença entre os dois, acompanhe essa aula até o final, porque hoje você vai dominar a diferença entre DNA e RNA em 3 passos: a sua composição química, a estrutura e a função. Eu ainda te mostro as pegadinhas que mais derrubam o candidato na hora de se preparar para o Enem e para o vestibular. Vamos nessa, então? Primeira situação aqui. A gente tem que começar a entender que DNA e RNA são dois ácidos nucleicos da célula. Duas moléculas que elas parecem irmãs, mas elas têm papéis completamente diferentes na engrenagem da vida. E é justamente aí que mora o perigo da prova. O Enem e os vestibulares, principalmente, adoram misturar as duas porque é aquela história de que quem decora timina e uracila erra. Qual é o RNA que sai do núcleo? Como o RNA é transcrito? E quem entende não troca. Sabe exatamente qual conceito vai aplicar. Então pensa comigo. DNA é a molécula que guarda a informação genética. É o arquivo morto da célula, é a receita original de todas as proteínas que o teu corpo produz. Já o RNA é a molécula que executa. Ele leva a informação do DNA para fora do núcleo, monta os ribossomos, carrega os aminoácidos até a linha de montagem das proteínas. Então pensa aqui, uma guarda, a outra age. Essa divisão de trabalho é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver a seguir. E por que isso importa? Porque a banca do vestibular e do Enem não cobra mais o que é o DNA de forma seca. Eles colocam a célula eucariótica funcionando, uma célula infectada por um vírus, por exemplo, um experimento de biologia molecular. E a pergunta, qual molécula está agindo em cada etapa? E é aí que quem sabe a diferença entre as duas ganha tempo e responde as questões. Porém, sempre tem aquele que só decorou o nome, acaba travando. Então, como eu te prometi no início do vídeo, vamos a essas 3 diferenças. Primeiro, a composição química. A primeira diferença está no nome. DNA, ácido desoxi, presta atenção, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. O nome já entrega o açúcar de cada um. O DNA tem desoxirribose na pentose e o RNA tem a ribose. A única diferença entre essas duas moléculas está em um detalhe pequeníssimo, na desoxirribose. O próprio nome já diz, né? Falta um átomo de oxigênio ligado ao carbono 2 da pentose. Por isso, desoxi. Na ribose, esse oxigênio está presente. Um oxigênio a mais ou a menos parece bobagem, mas é o que muda todo o nome da molécula inteira. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Desoxirribose e ribose. Estas moléculas aqui são os açúcares de cada um deles. E a diferença é exatamente ali, naquela ausência no carbono 2, aonde um eu tenho oxigênio, no outro eu não tenho oxigênio. Vamos ver mais uma pegadinha aqui, que são as pegadinhas das bases nitrogenadas. É aqui que é onde o Enem mais joga suas pegadinhas. Então presta atenção. Duas moléculas que compartilham adenina, guanina e citosina. Essas 3 são comuns tanto ao DNA quanto ao RNA. A diferença está na quarta base. O DNA tem a timina e o RNA tem a uracila. Então memoriza assim: DNA tem T de timina, RNA tem U de uracila. E é a troca mais cobrada em vestibulares e provas de ensino médio.
E olha só o detalhe que confunde. Adenina e guanina são bases púricas. Eu sempre estudei assim, falando água pura. Adenina e guanina são púricas, de anéis maiores e duplos, né? A citosina, timina e uracila já são pirimídicas, são anéis menores, anéis simples. E a banca adora afirmar que DNA e RNA têm as mesmas bases púricas. Isso é verdade. Mas também eles adoram te confundir dizendo que as bases pirimídicas também são iguais. E isso é falso. Porque DNA tem timina e RNA tem uracila. Então, púricas, sim, são iguais. Pirimídicas, diferentes em uma das bases. Então, gravou lá, púricas iguais, pirimídicas com diferenças. Então, aqui, a nossa segunda diferença que eu comentei com vocês, a diferença estrutural. O DNA é uma dupla hélice, duas fitas enroladas uma na outra, ligadas por pontes de hidrogênio entre aquelas bases que se complementam, adenina com timina, citosina com guanina. É essa estrutura em dupla fita que dá estabilidade ao DNA, justamente porque ela precisa durar a vida inteira guardando essa informação. O RNA, em geral, é uma fita simples, uma só cadeia de nucleotídeos. E por que fita simples? Porque o RNA é uma molécula de trabalho, ele é produzido, executa uma função e depois vai ser degradado. Não precisa ser estável como o DNA. Inclusive, o RNA ele pode se dobrar em si mesmo e formar estruturas tridimensionais. E é o que acontece no RNA transportador. Ele se dobra em um formato de um trevo para conseguir carregar os aminoácidos certos. Aqui vale um aviso, e eu quero que você guarde bem isso. Como vocês sabem, eu não gosto de mentir para vocês aqui. Então, a regra DNA é dupla fita, RNA é fita simples, vale, mas vale para aquelas células que você estuda no ensino médio e na maioria das provas. Mas na biologia, toda regra tem exceções. E é aqui que nós colocamos os vírus. Os vírus nós podemos encontrá-los com DNA de fita simples e vírus com RNA de fita dupla. Olha só, DNA de fita simples e RNA de fita dupla? Sim, é isso mesmo. E se a questão falar de vírus, é aqui que eu peço para vocês. Leia com calma, leia com atenção. No nível celular clássico, porém, a regra se mantém. DNA dupla hélice, RNA, fita simples. E se você quer que eu faça uma aula falando das características dos vírus, escreve aqui nos comentários. Eu quero uma aula sobre vírus, que eu vou fazer uma aula especial para vocês daí e deixar aqui na nossa timeline. Terceira diferença é que a mais aparece contextualizada nas provas. DNA tem uma função central: armazenar a informação genética a longo prazo. É a molécula do arquivo. RNA tem funções variadas e é por isso que ele existe em três tipos diferentes. Cada uma com um papel diferente, inclusive. O RNA mensageiro é aquele que carrega a cópia do DNA saindo do núcleo em direção ao citoplasma. Ele é o carteiro, é ele que entrega a informação. O RNA transportador é aquele que está lá no citoplasma, é o que carrega, que busca o aminoácido no citoplasma e entrega para o ribossomo, na posição correta para manter o quê? A montagem da proteína. Ele é o braço que carrega a peça. E é aqui que entra a distinção que mais confunde o aluno. Replicação é quando o DNA copia a si mesmo. DNA gerando DNA. Isso antes da divisão celular. Tem uma aulinha esperta aqui falando sobre mitose, dá uma olhadinha lá no canal. Transcrição é quando o DNA serve de molde para produzir RNA. Presta atenção. Eu tenho a fita de DNA que vai ser transcrito num RNA, o RNA mensageiro. Quando esse RNA mensageiro sai lá do núcleo, ele vai para onde? Ele vai para o ribossomo. E é lá que vai ocorrer, então, o quê? A tradução. Então,
quando o RNA mensageiro é lido pelo ribossomo, produzindo proteína. Lembra aqui comigo de novo, ó. Replicação, DNA vira DNA, transcrição, DNA vira RNA e tradução, RNA vira proteína. Quem troca esses três nomes na hora da prova perde pontos sem precisar. Replicação, transcrição e tradução, nessa ordem, nesse sentido. Então, dá uma olhadinha aqui. Agora, vamos pensar uma coisa, como que o Enem cobra isso? Eu não vou inventar nenhuma questão aqui para vocês, porque eu acho que inventar seria desonestidade minha. O que eu vou fazer é te mostrar um padrão de cobrança do Enem e dos vestibulares. E isso vai se repetir ano após ano. O Enem raramente pergunta qual é a diferença entre DNA e RNA de forma direta. O que ele faz é criar um contexto. Por exemplo, falar sobre uma célula eucariótica, um vírus, uma molécula em síntese de proteína e perguntar qual molécula está atuando em determinada etapa. E o raciocínio que você precisa é sempre o mesmo. Identifica o processo, replicação, transcrição ou tradução, identifica a molécula envolvida, DNA, RNA mensageiro, RNA transcritor, RNA ribossomal, identifica a localização, está ocorrendo aonde? No núcleo, no citoplasma. Tudo isso é importante na tua visão sobre a questão que você está tendo. Pegadinhas mais comuns do Enem. As pegadinhas mais frequentes são 4. A primeira é afirmar que RNA contém timina, o que é falso, é uracila. A segunda é afirmar que o DNA e o RNA têm as mesmas bases nitrogenadas. Isso é falso, diferem em uma das pirimídicas. A terceira é confundir a transcrição com a tradução. A primeira é DNA virando RNA. A segunda é RNA virando proteína. E a quarta, ignorar o DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos e afirmar que o DNA da célula está somente no núcleo. Isso é falso. Nós já vimos que existe DNA extranuclear. Quando a questão trouxer um vírus, e o Enem adora vírus, lembra que ele pode ter DNA ou RNA como material genético e que, em alguns casos, a estrutura foge à regra clássica da fita dupla e fita simples. Nesses casos, a própria questão costuma entregar a informação. E o seu trabalho qual é? É ler com atenção e não puxar automaticamente o modelo celular. A banca testa justamente isso, a sua flexibilidade. Se você sabe a regra geral, mas também sabe reconhecer quando a questão está pedindo aquela exceção. O raciocínio final que você precisa levar para essa prova são 3. Aquelas 3 diferenças básicas dessa aula: composição, estrutura e função. A pegadinha rei: timina no DNA, uracila no RNA. E lógico, os 3 processos: replicação, transcrição e tradução, que conectam as duas moléculas na engrenagem da célula. Segura isso que a questão está ganha. Para finalizar aqui, então, o nosso pequeno resumo de sempre aqui, DNA e RNA diferem em 3 pontos na composição: desoxirribose, timina no DNA, ribose e uracila no RNA. Na estrutura, dupla hélice no DNA, fita simples no RNA. Na função, DNA armazena, o RNA executa em 3 formas: mensageiro, transportador e ribossômico. E a pegadinha rei, que é aquela que derruba muito candidato, separar timina de uracila. Timina sempre no DNA e uracila sempre no RNA. Então é isso, gente. Mas, antes de mais nada, eu quero te pedir aquele joinha esperto, eu espero que tenha ficado claro. Vou te pedir para você, se inscreve no final, que o teu joinha aqui vai ajudar muito a divulgar essa aula para muita gente que precisa também. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. E lembra, quem estuda, conhece.
E conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.